coração de Mariana batia tão forte que ela temia que o som ecoasse pelo vagão silencioso. Suas mãos tremiam involuntariamente enquanto forçava os olhos a permanecerem fechados, fingindo dormir profundamente. A voz sussurrada de Isabel chegava até ela como punhaladas geladas na madrugada. Ela dorme como uma boba. Sim, estou dando os comprimidos no horário certo. Logo ela estará comendo na nossa mão. A respiração de Mariana quase parou quando ouviu o nome de Samuel do outro lado da linha. Seu marido, sua melhor amiga. Uma conversa que desmoronava tudo em que acreditava. Olá, pessoal. Antes de começarmos esta história que vai mexer com suas emoções, dê uma olhadinha se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E conte aí nos comentários de qual cidade e país você está nos ouvindo. Adoro saber que nossa comunidade está espalhada pelo mundo todo. Hoje vou contar para vocês uma história que mostra como às vezes as pessoas mais próximas podem ser as mais perigosas. Uma história de traição, coragem e recomeço que vai prender sua atenção do início ao fim. Então, se acomode aí e vamos juntos nesta jornada. Desde que se lembrava, Mariana sempre foi feliz com tudo que a cercava. Quando tinha apenas 6 anos, encontrou um passarinho ferido no quintal da casa. Enquanto outras crianças teriam seguido brincando, ela chorou tanto que a mãe precisou levá-la ao veterinário da cidade para cuidar do animalzinho. Mamãe, ele estava sofrendo, explicou com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. E quando o passarinho voou dias depois, sua alegria foi tanta que ela dançou pelo quintal inteiro, cantando uma canção que inventou na hora. Era sempre assim. Mariana encontrava motivos para sorrir onde outros viam problemas. Sua mãe costumava perguntar, observando como a filha ficava igualmente alegre com o nascimento de um pintinho, o aparecimento de uma nova amiga ou o presente mais simples. De quem você puxou essa alegria toda? E suspirava tristemente. Numa tarde de domingo, sentadas no alpendre da casa, a avó segurava as mãos pequenas de Mariana entre as suas, rugosas e calejadas. Vovó, por que a senhora e a mamãe ficam preocupadas quando eu fico feliz? Não é por você ficar feliz, minha netinha. É porque você confia demais nas pessoas. Nem todo mundo tem um coração bom como o seu. A menina franzou o senho tentando entender. Mas como vou saber quem é bom e quem é ruim? A avó apertou suas mãozinhas com carinho. Com o tempo você aprende, filha, mas nunca perca essa sua luz. Só tome cuidado para não deixar que apaguem ela. Não vai ser fácil para você, minha filha ingênua. Você julga todo mundo pela sua própria bondade. Isso vai passar com a idade, ou você vai encontrar quem te ensine, repetia a avó, sempre com aquele tom de quem já havia visto muito da vida. Mas Mariana não as entendia, e honestamente não queria entender. Ela gostava de viver, e isso dizia tudo sobre ela. Formou-se em uma escola pública comum no interior de Minas Gerais. Recebeu certificado com apenas uma nota baixa e, imediatamente após a formatura, partiu para São Paulo para se candidatar à faculdade. Seu objetivo era cursar engenharia de alimentos. A menina sonhava em se tornar tecnóloga em produção de alimentos. Quando a tia Regina, irmã da mãe, soube para onde a sobrinha tinha ido, simplesmente balançou a cabeça. Para onde vinda do fim do mundo? Ela certamente voltará para a capital sem nada. No máximo conseguirá emprego como faxineira em algum lugar. Tenho pena da menina. Seria melhor ter ficado por lá, aprendido a capinar, cuidar dos animais e ajudar na roça. Vocês mesmos disseram que não tem ninguém para trabalhar na fazenda. Os pais ficaram em silêncio na época, mas se sentiram profundamente ofendidos com a parente e por muito tempo não falaram mais com ela. A avó só conseguiu reconciliar Regina com a cunhada pouco antes de partir deste mundo. Nessa altura, Mariana já não apenas tinha ingressado na universidade, mas também se formado com sucesso, recebendo o tão desejado diploma. Conseguiu começar a trabalhar em uma grande empresa de alimentos para bebês localizada em São Paulo. E de cada salário, transferia para os pais um pequeno, mas constante apoio financeiro.
Portanto, quer quisesse ou não, a tia Regina teve que admitir que estava errada e pedir desculpas à família. Atenciosa e gentil, Mariana se adaptou facilmente à nova equipe e fez amigas rapidamente. 2 anos depois, ela avisou aos pais que nas próximas férias não ficaria sozinha. Por mais que a mãe perguntasse quem seria sua companhia, a filha apenas riu em resposta. Surpresa! A surpresa acabou sendo Samuel, um rapaz que Mariana conheceu na universidade. Ele havia se formado 3 anos antes, mas os jovens não perderam o contato. Samuel, para surpresa da menina, não trabalhava em sua área de especialização, mas preferia o cargo de gerente de vendas em uma pequena empresa que se dedicava à produção de alimentos infantis. Conversavam como velhos amigos e, sem que percebessem, a amizade de estudantes se transformou em um relacionamento sério. Samuel a pediu em casamento, mas Mariana, antes de dar uma resposta final, decidiu apresentá-lo aos pais e disse isso diretamente. O rapaz aceitou os termos dela com um toque de ironia. Bem, e daí se não há controle de entrada? Se não houver outra maneira, teremos que enfrentar isso. Os pais gostaram dele e foram conquistados por sua seriedade, ambição e praticidade. E também por ele ser trabalhador e saber se virar, como afirmou o pai. O futuro genro, segundo ele, vinha de boa família. A mãe, no entanto, apreciou mais o fato de Samuel tratar sua filha com sincero carinho e atenção e a adorava. De qualquer forma, ao retornarem, o jovem casal se registrou no cartório. E 1 mês depois celebraram um casamento alegre, no qual metade da cidade e 2 empresas concorrentes compareceram. 5 anos se passaram voando. A vida familiar se encaixou de forma surpreendentemente fácil. Todas as manhãs, Samuel acordava primeiro e preparava café para os dois, sempre deixando a xícara de Mariana na mesinha de cabeceira com uma pequena nota carinhosa. Bom dia, meu amor. Que seu dia seja cheio de sorrisos. Ou para a mulher mais especial do mundo, ele escrevia em sua letra caprichada. Mariana guardava todos esses bilhetinhos numa caixinha especial, achando que tinha o marido mais romântico do planeta. Aos domingos, Samuel insistia para que ela ficasse na cama enquanto ele preparava um café da manhã especial. Você trabalha tanto durante a semana, precisa descansar, dizia, trazendo tudo numa bandeja linda, com flores que colhia no pequeno jardim da casa. Mariana se sentia a mulher mais amada e cuidada do mundo. Nunca notava que, nesses momentos, Samuel sempre verificava discretamente seus pertences, folheava rapidamente seus cadernos de anotações ou conferia sua agenda. Mari, você anotou a receita daquele bolo que sua mãe ensinou? Quero tentar fazer para você, ele perguntava, sempre interessado em cada detalhe de sua vida profissional e pessoal. Que fórmula é essa que você está desenvolvendo no trabalho? Deve ser muito importante, comentava durante os jantares, sempre demonstrando orgulho genuíno pelo sucesso dela. Mariana ficava lisonjeada com tanto interesse e contava tudo alegremente, sem suspeitar que cada palavra era cuidadosamente registrada na memória dele. Mesmo com a sogra, Dona Helena, que era natural de São Paulo e se orgulhava muito disso. Contrariando as previsões dos amigos, entre Mariana e ela se desenvolveu uma relação afetuosa. Mas havia uma coisa que a preocupava e a fazia chorar no travesseiro à noite. Ela e Samuel ainda não tinham tido filhos. O pior era que ninguém conseguia determinar a causa. Após inúmeros exames, os médicos chegaram por unanimidade a um diagnóstico decepcionante: infertilidade de origem desconhecida. Ela e o marido eram completamente saudáveis. Em uma das clínicas particulares, o médico sugeriu que o problema estava no estresse do trabalho de Mariana, já que sua função exigia maior carga de decisões e cobranças constantes, o que gerava muita pressão. Seria bom se você tirasse férias por uns 6 meses, disse ele, olhando atentamente para a paciente. Mas, pelo que entendo, isso é algo na área da fantasia. Mariana apenas baixou a cabeça, reconhecendo que ele tinha razão. Nesse caso, terá que seguir minhas recomendações e tomar este complexo vitamínico. Vou prescrever agora. São vendidos sem receita,
mas nossa farmácia oferece desconto mediante apresentação de receita médica. Quando Mariana entrou na farmácia e perguntou o preço dessas vitaminas, ficou sem fôlego. No entanto, Samuel reagiu com calma. Se for necessário, então será necessário, disse ele à esposa naquela noite quando ela contou o preço. Me dê a receita, eu vou comprar. Bem, a clínica já fechou. Mariana olhou significativamente para o relógio de parede. Vou comprar na farmácia mais perto de casa. Que diferença faz? Não precisa se preocupar com isso, meu amor. Samuel interrompeu gentilmente. Eu compro para você. Há uma farmácia perto do meu trabalho que faz desconto especial para funcionários das empresas da região. Sai muito mais barato que nas farmácias daqui do bairro. Mariana aceitou a oferta sem questionar. Mais uma demonstração de cuidado do marido atencioso. Daquela noite em diante, Samuel cuidadosamente se certificava de que a esposa não deixasse de tomar suas vitaminas. Sempre chegava em casa com nova garrafa, quando via que restava pouco na anterior, dizendo que havia passado na farmácia durante o almoço ou no fim do expediente. Toda manhã, ele aparecia na cozinha com o frasco nas mãos e um copo de suco de laranja fresquinho. Hora da vitamina, meu amor, dizia com aquele sorriso carinhoso que derretia o coração dela. Você sabe que não posso me casar com uma mulher anêmica, brincava beijando sua testa. Samuel chegava ao ponto de separar os comprimidos numa pequena caixinha organizadora, etiquetada com os dias da semana. Assim você não esquece nem toma dupla dose por engano, explicava, sempre tão cuidadoso. Nos fins de semana, quando Mariana dormia até mais tarde, ele a acordava gentilmente. Mari, você esqueceu da vitamina ontem à noite. Toma agora para não atrasar o tratamento. Mesmo quando ela protestava sonolenta que já tinha tomado, ele insistia. Tenho certeza que você não tomou, meu bem. Eu sempre confiro o frasco. E trazia água fresca, esperava ela engolir o comprimido, beijava sua bochecha. Pronto, agora pode voltar a dormir, princesa. O tempo passou. Mariana engolia os comprimidos obedientemente, mas começou a notar pequenas mudanças em seu corpo. Algumas manhãs acordava com uma sensação estranha de tontura, como se tivesse dormido demais ou de menos. Seus períodos menstruais, antes regulares como um relógio, começaram a ficar irregulares. Deve ser o estresse mesmo, pensava, lembrando das palavras do médico. Havia tardes em que uma fadiga inexplicável tomava conta dela, como se seus músculos pesassem toneladas. No trabalho, às vezes tinha dificuldade para se concentrar, algo completamente fora do normal para alguém tão focada. Talvez as vitaminas estejam mexendo com meu organismo, comentou com Samuel certa noite. É normal no começo, amor. Seu corpo está se adaptando. O médico disse que pode acontecer, ele respondeu acariciando seus cabelos. O que Mariana não sabia era que aqueles comprimidos continham muito mais do que vitaminas. Medicamentos controlados, misturados de forma que ela jamais suspeitaria. A culpa por não conseguir engravidar crescia a cada mês. Mariana olhava para o teste negativo e sentia como se estivesse falhando como mulher, como esposa. O que há de errado comigo? Chorava no ombro de Samuel. Porque meu corpo não funciona como deveria. Ele a consolava com palavras doces. Não se culpe, minha vida. Você é perfeita. Se Deus quiser, ainda vamos ter nossos filhos. Mas por dentro, ela carregava um peso cada vez maior, uma sensação de incompetência que a corroía. Samuel percebia cada sinal de fraqueza e aproveitava para intensificar seus cuidados. Você está trabalhando demais, precisa se cuidar melhor, dizia, sempre pronto com as vitaminas, sempre atento aos horários. Esqueceu de tomar ontem? Vou colocar um lembrete no seu celular. Mariana se sentia grata por ter um marido tão dedicado, sem imaginar que cada gesto carinhoso era calculado. A médica desistiu e prescreveu uma nova receita para um complexo vitamínico diferente. Mariana nem suspeitava que sua vida era como um iceberg. Acima da água tudo era belo, calmo e seguro, mas abaixo da superfície, Samuel e Isabel, seu marido e melhor amiga,
Pessoas em quem confiava tanto quanto em si mesma acabaram por ser a parte subaquática que despedaçaria sua vida familiar. Foi graças a eles que Mariana aprendeu o que é traição e qual é seu verdadeiro preço. Ela conheceu Isabel quando a recém-formada começou a trabalhar na empresa. Foi trabalhar, e ao receber seu primeiro salário, foi a um salão de beleza localizado perto do apartamento alugado onde morava. Foi com outra moça do trabalho. Era mais barato com 2 pessoas e também mais divertido e tranquilo. Já que Mariana não havia marcado antes, a recepcionista a encaminhou para uma vaga que surgiu. Isabel acabou se revelando uma excelente profissional. Mariana gostou imediatamente de sua personalidade alegre e sociável. Enquanto Isabel arrumava seu cabelo, conseguiu contar sobre si mesma. Diferentemente da cliente, ela se mudou para São Paulo com os pais quando criança, aos 6 anos. De Vitória, foi difícil se acostumar com o clima de São Paulo. Não havia sol suficiente, um verão mais ameno. Consegue imaginar? Apenas 70 dias ensolarados por ano. Deveríamos receber vale-leite todos os dias pelo trabalho prejudicial. A cabeleireira protestou contra o famoso clima paulistano com tanta sinceridade que Mariana riu involuntariamente. Gostei, respondeu ela alegremente à menina, que claramente se divertiu com a risada da cliente. Não combina com minha personalidade. Há algum charme especial que diferencia São Paulo de outras cidades? Eu também venho de clima mais quente, mas me acostumei. E então, me apaixonei pela cidade apesar de toda sua monotonia cinzenta. Quem vai acreditar em você? Até os moradores nativos da cidade reclamam. Mariana se virou tão abruptamente para a cabeleireira que quase foi cortada pela tesoura. Por que está pulando? Quer perder as orelhas? Me diga, você já esteve em um dia nublado descendo para o Tietê a partir do centro? Tente caminhar um pouco pela marginal, até chegar ao ponto de onde se avistam as torres do centro financeiro. Pare ali e contemple a vista para o rio. É uma visão única. Isabel girou silenciosamente a cadeira em que Mariana estava sentada e a menina viu seu reflexo no espelho. Um rubor em toda a bochecha, fogo nos olhos e um sorriso misterioso nos lábios. A cabeleireira, olhando para ela através do espelho, disse: Nunca tive clientes assim antes. Que clientes? Mariana e Isabel não especificaram, mas trocaram números de telefone e, aos poucos, a relação entre conhecidas se tornou amizade. Aqueles que conheciam as 2 meninas ficaram surpresos com sua amizade. Eram tão diferentes. Em contraste com o amor pela vida e a alegria contagiante de Mariana, Isabel reclamava constantemente de seu destino, da solidão e da falta de dinheiro. Ah, Mari, se eu tivesse a sua sorte, suspirava sempre que se encontravam. Marido carinhoso, trabalho estável, apartamento próprio, eu aqui ralando sozinha, pagando aluguel caríssimo. Mariana tentava consolá-la. Sua hora vai chegar, Bel. Você é linda, inteligente. Fácil falar quando se tem tudo, Isabel cortava com um brilho estranho nos olhos. Apesar de ter uma renda razoável como cabeleireira, ela se permitia frequentemente pedir dinheiro emprestado à amiga. Mari, você pode me emprestar R$ 200 até o dia 15? O aluguel aumentou e não vou conseguir pagar. Ou então, você não pode me dar uma carona até o centro? Meu carro quebrou e não tenho dinheiro para o mecânico. Sempre havia uma emergência, sempre uma justificativa plausível. Você mora nessa casa linda, tem marido que te adora. Deve ser muito bom não precisar se preocupar com dinheiro. Isabel comentava quando visitava o apartamento de Mariana, sempre com aquele tom que misturava admiração e algo mais difícil de definir. Seus olhos percorriam os móveis, os eletrodomésticos, como se estivesse calculando mentalmente o valor de cada item. Depois do dia do pagamento, Isabel convenientemente esquecia das dívidas. Ah, Mari, me lembra depois, estou com a cabeça toda bagunçada, dizia quando Mariana discretamente tentava mencionar o dinheiro emprestado. Você sabe que é bom pagar, né? Tentava Mariana com delicadeza. Nossa, você está me cobrando? Pensei que éramos amigas, Isabel respondia, fingindo-se ofendida. Mariana, não querendo criar conflito, não insistia mais. Era sempre assim.
Isabel tinha o dom de fazer Mariana se sentir culpada por cobrar, como se fosse mesquinha por querer de volta seu próprio dinheiro. Você que tem tudo na vida não pode ajudar uma amiga em dificuldade? Perguntava com aqueles olhos marejados que derretiam qualquer resistência. Mariana não percebia que cada reclamação de Isabel sobre sua própria vida era uma farpada na felicidade dela. Não notava que os elogios vinham sempre acompanhados de comparações dolorosas. Seu cabelo fica lindo assim. Deve ser bom ter tempo para cuidar da aparência. Eu aqui trabalhando feito louca. Era um veneno sutil, administrado gota a gota, que Mariana ingeria sem perceber. Mas com Samuel, as coisas eram ainda piores do que Mariana imaginava. Havia um vício que ele escondia cuidadosamente, tanto da esposa quanto dos colegas de trabalho. Há anos, Samuel se envolvia com apostas em cassinos online. No começo, a sorte parecia favorecê-lo, mas logo as perdas passaram a superar os ganhos. Mesmo percebendo que estava entrando em um caminho perigoso, não conseguiu parar. O vício falou mais alto que a razão. Endividado e pressionado, ele precisava encontrar uma saída para aquela situação sufocante. Foi então que soube, pela própria esposa, que ela estava envolvida no desenvolvimento de uma nova fórmula, mais eficiente, para melhorar a qualidade dos alimentos infantis produzidos pela empresa. A partir daquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente, e ele passou a cercar Mariana de cuidados com ainda mais empenho. Mariana, por sua vez, não conseguia acreditar na própria sorte. Ela sairia de férias, e não para qualquer lugar, mas para a praia de Santa Catarina. Uma semana antes, Samuel colocara solenemente sobre a mesa 2 vouchers para um resort. Um lugar excelente. Você vai descansar, melhorar a saúde, acalmar os nervos, disse ele. Mariana quase pulou de alegria, mas logo se lembrou das pendências no trabalho. Ah, Samuel, eu não posso. Ainda não tenho férias agora. E você vai continuar trabalhando sem receber por isso? Retrucou ele. Você tem tantas horas extras acumuladas que a empresa só tem a ganhar te liberando um pouco. Não é isso, respondeu ela. A fórmula ainda precisa ser finalizada, patenteada e enviada para a produção. Estão esperando os documentos. Samuel a envolveu em um abraço e falou com a segurança de quem sabia convencer. Mariana, se isso atrasar 2 semanas, nada vai parar. O que é mais importante agora? Sua saúde ou o sabor da comida do bebê? Confia em mim. A empresa não vai quebrar sem você por esse tempo. Não era à toa que ele era considerado um gerente persuasivo. Mariana acabou cedendo. No trabalho, como Samuel previra, liberaram-na graças às inúmeras horas extras acumuladas. Em poucos dias, regularizou a documentação da viagem, fez um check-up de rotina por recomendação médica, passou pelas lojas, comprou roupas leves e começou a arrumar a mala com calma. Seu entusiasmo só diminuiu quando Samuel anunciou que não poderia viajar. Disse que o chefe se recusara a liberá-lo por 2 semanas. Mariana sugeriu cancelar os vouchers para não desperdiçar dinheiro, mas ele se opôs imediatamente. De jeito nenhum. Leva a Isabel no meu lugar. Vocês são amigas, vão se divertir juntas, e eu fico mais tranquilo sabendo que você não estará sozinha. Mariana não discutiu. Mais uma vez, sentiu-se grata pela atenção do marido, que cuidou das passagens e organizou tudo para a viagem. Para sua surpresa, Isabel aceitou o convite sem hesitar e sem sequer mencionar qualquer tipo de compensação. Mariana tentou afastar o incômodo que sentiu. Afinal, fora ela mesma quem concordara em viajar com a amiga. Ainda assim, algo a incomodava silenciosamente. Uma coisa era emprestar pequenas quantias de vez em quando. Outra, bem diferente, era aceitar com tanta naturalidade uma viagem cara para um resort em Santa Catarina. Depois, eu converso com ela, pensou, decidindo apenas observar por enquanto. Já no ônibus-leito, durante a viagem noturna, Isabel falava sem parar, reclamando do horário, do ar-condicionado e até da mala pesada que mal cabia no bagageiro. As luzes internas estavam baixas
e o som constante da estrada embalava os passageiros. Mariana reclinou a poltrona e fechou os olhos por um instante, tentando aproveitar aquela sensação rara de descanso. Tantos dias longe da rotina, pensou. Ele é tão bom para mim. O quê? A voz aguda de Isabel a tirou dos pensamentos. Desculpa, me distraí, respondeu Mariana. Eu falo, e você parece estar em outro mundo, reclamou a amiga, visivelmente contrariada. Então, o que você estava dizendo? Perguntou Mariana. Estou perguntando em qual poltrona você vai dormir, nessa da janela ou na do corredor? Mariana olhou para o bilhete preso à bolsa. Na da janela, como está indicado na passagem. Será que você poderia trocar comigo? Minhas costas doem e fico desconfortável longe do corredor, insistiu Isabel. Por hábito, Mariana quase cedeu. Mas lembrando-se de que aquela viagem fora planejada, pensando no conforto das duas, respondeu com calma. Prefiro ficar no meu lugar. Sua poltrona também reclina bastante, vai dar para descansar bem. Isabel lançou um olhar contrariado, mas acabou se acomodando em silêncio. Mariana virou o rosto para a janela escura, observando as luzes da estrada passarem ao longe. Não era raiva, era uma sensação estranha, indefinida. Pela primeira vez, algo naquela viagem lhe parecia fora do lugar, embora ainda não soubesse explicar exatamente o que. Mariana acordou com uma sede insuportável. Aquilo nunca lhe acontecera antes, e por alguns instantes permaneceu imóvel, de olhos fechados, tentando entender se estava realmente acordada ou se ainda sonhava. A boca estava seca como algodão, e uma tontura estranha a incomodava. Deve ser o balanço do ônibus, pensou, tentando se convencer de que era algo normal. Foi então que ouviu um sussurro abafado. Um som tão baixo que, a princípio, achou que fosse imaginação. Mas não. Alguém realmente falava. Isabel estava ao telefone, parcialmente coberta por uma manta fina, a voz reduzida a quase nada para não chamar atenção. Mariana permaneceu imóvel, o coração acelerando sem que ela conseguisse controlar. O que parecia uma conversa banal começou a ganhar forma, e os fragmentos que chegavam aos seus ouvidos fizeram o sangue gelar em suas veias. Ela percebeu com um choque crescente que Isabel falava com Samuel. Não pode ser, pensou, recusando-se a aceitar. Deve ser outro Samuel, só uma coincidência. Mas logo ouviu frases que não deixavam espaço para dúvidas. Ela dorme como uma boba. Sim, eu dou os comprimidos no horário certo. Logo ela vai estar comendo na nossa mão. Não, ainda não assinei a procuração, mas resolvo isso no resort. E você prometeu que depois dessa viagem a gente iria para fora do país, lembra? O mundo de Mariana desabou em questão de segundos. Cada palavra soava como um golpe frio e preciso. Sua mente se recusava a acreditar no que estava ouvindo. As mãos começaram a tremer sob o cobertor fino da poltrona reclinada. Ela quis se levantar, gritar, confrontar Isabel ali mesmo. Mas algo dentro dela a fez parar. Os comprimidos. A frase ecoava como um alarme ensurdecedor. Que comprimidos? As vitaminas, aquelas que Samuel fazia questão absoluta de que ela tomasse, sempre nos horários certos? Uma onda de náusea subiu-lhe à garganta quando as peças começaram a se encaixar. A insistência, o controle, o cuidado excessivo disfarçado de carinho. A revelação a lançou em um estado de choque profundo. Não bastava a traição do marido com a melhor amiga. Pela conversa, ficava claro que ambos estavam lhe dando algo perigoso, com a intenção de torná-la fraca, dependente, talvez incapaz. Os pensamentos se atropelavam. Desde quando isso acontece? Quanto tempo fui enganada? A raiva se misturava ao medo, e o medo a uma tristeza tão pesada que parecia querer esmagá-la. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve, com a certeza instintiva de que não podia deixar Isabel perceber que estava acordada. O coração batia tão forte que parecia prestes a sair do peito. Cada batida ecoava nos ouvidos, misturada ao som baixo do motor do ônibus, cortando a estrada no meio da madrugada. A respiração ficou irregular,
e ela precisou se concentrar para não emitir nenhum som. Calma, repetiu mentalmente. Finge que está dormindo. Descobre mais. Não agora. Uma lucidez fria tomou conta dela. Se revelasse naquele momento, o que poderia acontecer? Estava longe de casa em uma viagem noturna, ao lado de alguém que claramente não era sua amiga. Alguém que conspirava contra ela de uma forma que ainda não compreendia totalmente. A sensação era de queda livre. Tudo o que acreditava, tudo o que sustentava sua vida até então, se desfazia lentamente. Samuel, o marido atencioso, dos bilhetes carinhosos e do café preparado com cuidado. Isabel, a confidente, a amiga escolhida para aquela viagem. Mariana permaneceu imóvel, fingindo dormir, mesmo quando cada parte de seu corpo implorava para fugir daquele pesadelo. Nunca mais conseguiu fechar os olhos de verdade. O restante da noite passou em uma agonia silenciosa, enquanto o ônibus seguia pela estrada e sua mente tentava assimilar a terrível verdade que acabara de descobrir. Ao amanhecer, Mariana fingiu não saber da conversa da noite anterior. Forçou um sorriso e respondeu normalmente, embora as mãos tremessem contra sua vontade. Cada palavra lhe soava falsa, mas precisava manter a aparência. "O que há de errado com você?" perguntou Isabel, com uma preocupação claramente ensaiada. "Você não parece bem." "Tive um pesadelo", respondeu Mariana, tentando parecer tranquila. "Vou lavar o rosto, talvez melhore." Levantou-se e seguiu pelo corredor estreito do ônibus. Ao passar pelo espelho próximo ao banheiro, cruzou com o olhar atento de Isabel refletido ali. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ao seu lado já não estava uma amiga, mas alguém que a havia traído e se tornara perigosa. Mariana ficou alguns instantes perto da janela, observando a estrada correr lá fora, sem realmente enxergar nada. Voltar para o assento ao lado de Isabel era a última coisa que queria. A fome começou a apertar, e ela caminhou até a parte dianteira do ônibus onde ficava a pequena área reservada aos funcionários. Antes que chegasse ao banheiro, ouviu uma voz calma. "Se for procurar comida agora, não vai encontrar muita coisa. Ainda é cedo, mas posso oferecer um chá." Ela se virou surpresa. Era Alexandre, um dos funcionários da empresa de ônibus, que a observava com atenção serena. Desde o embarque, ele havia reparado nela. Não apenas pela beleza discreta, mas pela forma educada e gentil com que tratava as pessoas. Vira quando ajudara uma senhora idosa com as malas na rodoviária e notara também o contraste com a acompanhante, sempre reclamando, sempre tensa. Com anos de estrada, Alexandre aprendera a reconhecer sinais. Sabia diferenciar cansaço comum de medo real. E algo naquela mulher de olhos apagados e postura rígida lhe dizia que ela não estava apenas cansada. Mariana aceitou o convite. Não queria voltar para o assento. Precisava de alguém, de qualquer coisa que trouxesse um mínimo de normalidade àquele pesadelo. Sentou-se perto da janela dianteira e recebeu a xícara quente. O primeiro gole foi reconfortante. No instante seguinte, como se uma barragem tivesse se rompido, toda a tensão acumulada veio à tona. Mariana começou a chorar, em silêncio no início, depois sem conseguir conter. Eram lágrimas profundas, de dor, medo e traição ainda mal compreendida. Alexandre percebeu que não era apenas tristeza. Não fez perguntas. Sabia que, às vezes, o silêncio acolhe mais do que qualquer palavra. Pegou alguns guardanapos, colocou um copo de água ao alcance dela e manteve uma distância respeitosa. Ao vê-la naquele estado, lembrou-se da própria filha, das vezes em que a vida a machucara sem piedade, e decidiu ali mesmo que não permitiria que aquela mulher fosse prejudicada. Depois de algum tempo, quando Mariana conseguiu se recompor, ele falou em voz baixa. "Não sei quem é a mulher que viaja com você, mas tome cuidado. Durante a madrugada, quando fiz a ronda interna do ônibus, vi alguém mexendo na sua bolsa. Tirava fotos com cuidado enquanto você dormia." Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Como sabe que era a minha bolsa?" "Porque você a segurava nas mãos quando embarcou."
respondeu ele com firmeza. A revelação foi um choque doloroso, mas também trouxe um alívio inesperado. Ela não estava imaginando coisas. Não estava enlouquecendo. Havia, de fato, algo muito errado acontecendo. E pela primeira vez desde a noite anterior, Mariana percebeu que não estava completamente sozinha. No compartimento, Mariana, como que por acaso, abriu a bolsa e, sem ser notada, verificou o conteúdo. Tudo estava no lugar, exceto os documentos pessoais e os cartões do resort. Isabel, você viu minha identidade e os papéis da reserva? A amiga fingiu mais surpresa do que as palavras demonstravam. Ah, talvez você tenha esquecido em casa ou deixado cair na rodoviária, disse, arregalando os olhos, numa tentativa exagerada de parecer solidária. Não, eu me lembro perfeitamente de ter separado tudo antes de sair. Sem esses documentos não consigo fazer o check-in no resort. O que eu faço agora? Disse Mariana fingindo confusão. Calma, apressou-se Isabel. A gente pode ficar na casa de uma amiga minha, perto do resort. Vamos lá só para resolver algumas coisas e depois vemos o resto. É até melhor, mais liberdade. Entendi, pensou Mariana. Então, o plano era me afastar do resort, me isolar, longe de funcionários, câmeras e pessoas. Ela concordou em voz alta, mas decidiu que não seguiria a viagem até o destino final. Fugiria na próxima parada grande. Samuel já havia mencionado que tinha contatos na região, inclusive alguém de confiança, para resolver questões burocráticas. Aquilo só reforçou seu medo. Mariana sabia que poderia haver outras pessoas envolvidas, talvez conhecidos de Isabel, e não teria forças para enfrentá-los. Cerca de 2 horas depois, o ônibus parou em uma cidade grande. Parada de 20 minutos, anunciou o motorista. Ela olhou pela janela, respirou fundo, pegou a bolsa e se levantou. Aonde você vai? Perguntou Isabel alarmada. Vou esticar as pernas, está muito abafado aqui dentro. Vou com você, respondeu a amiga rapidamente, deixando claro que não pretendia perdê-la de vista. Uma sombra de irritação cruzou o rosto de Mariana. Alexandre, o motorista, que desde cedo observava discretamente a dinâmica estranha entre as duas, percebeu o clima. Enquanto Mariana se aproximava da porta, ele pegou um copo térmico que estava sobre o painel, com o resto do chá que havia preparado para si. Quando Isabel passou apressada por ele, o líquido escuro se derramou acidentalmente sobre a roupa clara dela, espalhando-se pelo tecido. Você está louco? Gritou Isabel. Olha o que você fez. Desculpa, respondeu Alexandre com calma. Você esbarrou em mim. Pelo menos o chá já estava morno. Se quiser, pode usar o banheiro dos funcionários ali fora para se limpar. Tem sabonete e toalhas. Indignada e preocupada com a mancha, Isabel correu em direção ao banheiro improvisado. Alexandre então se inclinou discretamente para Mariana e sussurrou. Vá até o fiscal da plataforma e diga que eu pedi para te liberar. Não espere por ela. Mariana não hesitou. Em vez disso, voltou rapidamente ao compartimento, pegou sua mala e olhou em volta. Seu olhar caiu sobre a bolsa de Isabel deixada sob o banco. Sem tempo para pensar em ética ou educação, abriu-a. Espalhou o conteúdo sobre o assento e, entre objetos pessoais, encontrou sua identidade, os cartões bancários e os comprovantes da reserva. Meu Deus, murmurou. Então era isso. Guardou tudo no bolso do casaco, fechou a bolsa da outra e saiu apressada. Alexandre entendeu tudo sem que fosse preciso trocar uma palavra. Pegou a mala dela, ajudou-a a descer e, já na plataforma, entregou-lhe um cartão. Meus contatos estão aí. Ligue se precisar de ajuda. Obrigada. De verdade, respondeu Mariana, guardando o cartão junto aos documentos. Alexandre ainda pensou em dizer algo mais, mas ela já havia se misturado à multidão da rodoviária, desaparecendo entre pessoas comuns, finalmente livre, ainda que assustada, mas decidida a sobreviver. Mariana pensava com dificuldade no que fazer em seguida. Desativou automaticamente a geolocalização no celular para que o marido não conseguisse rastrear sua localização.
Não tinha dúvidas. Assim que Isabel descobrisse seu desaparecimento, ligaria imediatamente para Samuel e este, é claro, começaria a procurar a fugitiva. Mariana verificou novamente o conteúdo da carteira. Tudo parecia estar em ordem. Tinha medo de usar os cartões. Samuel tinha acesso ao aplicativo do banco em seu próprio celular e receberia notificações de cada compra. Lembrou-se de como ele sempre insistia para compartilharem senhas, para facilitar o controle das finanças. Felizmente, ainda tinha uma conta poupança que mantinha separada, por insistência do pai. Filha, o dinheiro gosta de ser contado, e seu dono deveria ser apenas um. Não confunda com o orçamento familiar geral. Suas finanças pessoais, que você tem o direito de administrar, são somente suas. E agora ela era grata ao pai por suas lições. Mariana guardou os cartões em local separado da carteira e fechou o zíper. Por enquanto, usaria apenas o dinheiro em espécie. Não havia muito, mas era suficiente para uma passagem para Belo Horizonte. Mariana decidiu ir até a tia Regina. Entrou no prédio da estação e começou a estudar o quadro de horários de viagem. Uma voz feminina de desagrado a distraiu dessa atividade. Tantos mendigos, pessoas sem teto, pessoas decentes não conseguem passar. Para onde a polícia está olhando? Mariana olhou em volta e notou um senhor idoso sentado em um banco próximo, junto com a senhora que falava palavrões. O homem estava curvado sobre si mesmo, uma mão pressionada contra o peito, o rosto pálido como cera. Respirava com dificuldade e pequenas gotas de suor brilhavam em sua testa, apesar do frio da manhã. Mariana precisou apenas de um olhar para entender que o homem estava mal e precisava de ajuda urgente. Vendo aquele senhor em sofrimento, ela imediatamente pensou em seus próprios pais. O pai, com suas mãos calejadas de tanto trabalho na roça, sempre tão forte, mas já mostrando sinais da idade. A mãe, com seus cabelos cada vez mais brancos, reclamando de dores nas costas depois dos dias longos cuidando da horta. Como se sentiria se fossem eles ali, sozinhos, precisando de ajuda enquanto pessoas passavam indiferentes? Se fosse meu pai sentado aí, pensou, e a imaginação da sua própria vulnerabilidade, uma mulher sozinha, traída, longe de casa, se misturou com a compaixão pelo estranho. Talvez fosse exatamente por estar vivendo sua própria situação de desamparo que reconheceu tão claramente o desespero silencioso nos olhos do homem. Esquecendo-se do cronograma, correu até o estranho e sentiu seu pulso. Seus dedos mal encontraram o fio tênue. O coração, percebeu a mulher, e naquele mesmo instante sua memória sugeriu útil o que deveria ser feito em uma situação como essa. O treinamento prático teve impacto dos cursos de formação médica que fez enquanto ainda era estudante. A equipe da ambulância chegou surpreendentemente rápido. Na verdade, depois de um episódio como esse, somos obrigados a levá-lo ao hospital. A voz do paramédico soava ao mesmo tempo calorosa e severa. O coração prega peças de mau gosto. Não precisa se preocupar, disse envergonhado o senhor idoso. Já me sinto melhor, obrigado. E então, para Mariana, de repente percebeu. Ele estava com medo dos custos. Ela chamou o paramédico para um canto. Ele seria atendido pelo SUS, certo? Sim, seria atendido, mas pode demorar bastante para conseguir exames mais detalhados. Se quiser agilizar com atendimento particular. Quanto custaria para fazer todos os exames necessários e dar o melhor tratamento? Ao ouvir os números, Mariana refletiu. Podia usar um dos cartões para isso. Uma emergência médica seria uma justificativa plausível se Samuel questionasse, mas aí revelaria onde estava localizada. Mas por que estou me preocupando tanto? Isabel já sabe em qual estação eu fugi. De qualquer forma, vou visitar minha tia, então levarei a pessoa ao hospital, pagarei pelo tratamento e depois partirei. Então ele pode começar a procurar. Mariana até sorriu porque finalmente começou a pensar de forma sensata. Então, vamos levá-lo para o atendimento particular. Mariana percebeu a sobrancelha franzida do paramédico. Eu pagarei pelo tratamento. E quem é você para ele?
A pergunta nesta situação era tradicional. Ninguém, só estava por perto. O paramédico olhou para Mariana, incrédulo com o que ouviu. Você está falando sério? Não entendo. E qual a vantagem disso para você? Nenhuma. É só que meus pais têm praticamente a mesma idade. O paramédico sorriu e raios de luz calorosos iluminaram seus olhos. Nem sei o que dizer. Acho que a única coisa que posso dizer é obrigado pela sua humanidade. Só preciso de alguns minutos. Vou deixar minha mala no depósito, pediu Mariana. E após obter consentimento, correu para os armários próximos. No caminho para o hospital, Sebastião, esse era o nome do homem, contou sobre si mesmo. Trabalhei a vida toda como contador-chefe em uma fábrica, de onde me aposentei com honras. 42 anos no mesmo lugar, imagina. Comecei como office boy e terminei como contador-chefe. Nunca pensei que a aposentadoria fosse o fim da vida. Pelo contrário, havia planos enormes. Queria viajar com minha nininha, conhecer o Nordeste, ver o mar. Seus olhos se encheram de lágrimas ao falar da esposa. Até minha esposa ria dos meus sonhos, dizendo: Sebastião, vou ter que viver aqui por mais 2 vidas para realizar tudo isso que você planeja. E depois ela partiu. Aconteceu tão de repente, infarto fulminante. Nem tempo de se despedir eu tive. Ficamos 40 anos casados e de repente eu estava sozinho naquela casa vazia. Não podíamos ter filhos, sabe? Tentamos por muitos anos, mas não veio. Então, dedicamos toda a nossa alma ao sobrinho, filho da irmã dela. Quando fiquei sozinho, ele vinha todos os dias, me ajudava com a papelada da morte de Nininha, me dava força. Eu pensava, pelo menos tenho ele. Que ingênuo eu fui. A história do idoso ecoava dolorosamente na própria experiência de Mariana. A traição das pessoas mais próximas, a confiança quebrada, a sensação de que o mundo inteiro havia desabado. E como você descobriu? Perguntou ela suavemente. Alguns meses depois, vieram estranhos exigindo que eu desocupasse o apartamento, porque agora eles eram os proprietários. Apresentaram os documentos, mas eu não conseguia entender. Eu sou o proprietário, dizia para eles. Mas tinham papéis, contratos assinados por mim. Foi aí que descobri que logo depois do funeral, quando eu ainda estava zonzo de tristeza, assinei papéis que ele disse que eram para o inventário, para regularizar a situação. Na verdade, estava transferindo tudo para ele. Ainda não consigo entender como fui tão bobo, mas é que eu confiava nele como se fosse meu próprio filho. Sebastião fez uma pausa, lutando contra a emoção. Foi assim que aconteceu. Na minha velhice, acabei morando na rua. 3 meses já, moça. Vagueio pelas ruas durante o dia e passo a noite na sala de espera da estação quando está muito frio. Mariana sentia cada palavra como se fosse sobre ela mesma. A confiança traída, a sensação de ter sido usada, a vulnerabilidade de estar sozinha no mundo. Pelo menos você descobriu a verdade, ela disse baixinho. Algumas pessoas vivem anos sem saber que estão sendo enganadas. Sebastião olhou para ela com curiosidade. Você fala como se soubesse do que estou falando. É que também estou descobrindo que nem todas as pessoas são o que parecem ser. Os olhos do homem se encheram de lágrimas de compreensão. Já na sala de emergência, quando Sebastião foi levado para a enfermaria, entregou a Mariana um telefone antigo de botões. Encontrei isso na estação outro dia e guardei para mim, pensando que poderia ser útil. Aqui foi muito útil. Aceite, filha. Pelo menos ligue para seus pais para que não se preocupem. E obrigado por tudo que fez por mim. Você me devolveu a fé de que ainda existem pessoas boas neste mundo. Depois de resolver tudo no hospital, a internação de Sebastião, os documentos, as orientações médicas e a garantia de que ele ficaria em observação, Mariana sentiu o corpo cobrar o preço de tudo o que havia vivido nas últimas horas. A adrenalina começava a baixar e a fome veio com força. Já era início da noite quando ela entrou em um pequeno café próximo à rodoviária. Simples, silencioso
e quase vazio. Sentou-se perto da janela, pediu algo quente para comer e, enquanto aguardava, tirou da bolsa o celular antigo que Sebastião lhe entregara. Girou o aparelho entre os dedos, sentindo um nó se formar na garganta. Ele tem razão, murmurou para si mesma. Meus pais devem estar desesperados. Respirou fundo e discou o número da casa deles. Alô? Disse com a voz suave, tentando soar tranquila. Mas não foi a voz da mãe que respondeu. Você realmente achou que poderia simplesmente desaparecer? A voz fria de Samuel atravessou a linha como uma lâmina. O coração de Mariana disparou. Cadê a sua mãe? Continuou ele, com um tom controlado demais para ser natural. Me passa o telefone. Não me diga o que fazer, respondeu Mariana com firmeza, embora as mãos tremessem. Aquela era a primeira vez em anos que o enfrentava de verdade. Houve um breve silêncio do outro lado. Em seguida, Samuel falou mais baixo, quase casual. Escuta com atenção. Se você não voltar e não assinar a procuração para que eu administre seus bens, coisas ruins podem acontecer. Acidentes acontecem. Seus pais já são idosos. Fiação antiga, distração, basta um descuido. Mariana sentiu o sangue gelar. Era uma ameaça clara, direta, cruel. Por um instante, teve vontade de gritar, de xingá-lo, de dizer tudo o que pensava, mas percebeu que qualquer reação emocional só lhe daria vantagem. Engoliu o choro, respirou fundo e perguntou, com uma frieza que ela mesma não reconheceu na própria voz. Que tipo de negócio sujo você se meteu para chegar a esse ponto? Samuel suspirou impaciente. Não finja que não entende. Preciso da procuração para fechar a venda da fórmula. Tem gente disposta a pagar muito bem. Resolveria todos os meus problemas, inclusive as dívidas, as apostas. Tudo fazia sentido agora. Quando a ligação caiu, Mariana ficou alguns segundos olhando para a tela apagada do celular. Não havia mais dúvidas. Ela não era apenas uma esposa traída. Era uma peça descartável em um plano criminoso. Foi então que lembrou do cartão que Alexandre lhe entregara. Ligou. Ele atendeu quase imediatamente. Mariana contou tudo. A conversa no ônibus, as vitaminas, a ameaça, a chantagem envolvendo seus pais. Alexandre ouviu em silêncio, fazendo poucas perguntas, mas as certas. Ao final disse apenas, você não está sozinha. Não volte para ele, venha para cá. Vamos fazer isso do jeito certo. Naquela mesma noite, Alexandre a acolheu em sua casa, em uma cidade próxima. Nos dias seguintes, com cuidado e discrição, ajudou Mariana a procurar um médico de confiança. Os exames confirmaram o que ela temia. As vitaminas continham medicamentos controlados, usados para provocar alterações hormonais e comprometimento cognitivo a longo prazo. Sebastião, já recuperado, revelou que ainda mantinha contato com antigos colegas do setor jurídico e do Ministério Público. Com o apoio deles, Mariana reuniu provas, mensagens, registros bancários, receitas adulteradas, testemunhos médicos e a própria ameaça registrada em áudio. A investigação avançou rápido. Samuel foi denunciado por fraude, violência psicológica, tentativa de lesão grave e ameaça. Isabel, pressionada pelas provas, acabou confessando sua participação em troca de um acordo judicial. O julgamento foi duro e amplamente documentado. Samuel foi condenado a 9 anos de prisão. Isabel recebeu pena suspensa e medidas restritivas, incluindo a proibição de contato com Mariana. O divórcio veio logo depois. 1 ano se passou. Mariana recuperou a saúde, voltou a sorrir sem medo e foi promovida no trabalho. Alexandre, que começara como apoio em um momento de desespero, tornou-se presença constante, depois afeto e, por fim, amor. Casaram-se em uma cerimônia simples, cercados apenas por quem realmente importava. Rosa, a filha de Alexandre, passou a chamar Mariana de mãe sem que ninguém precisasse pedir. Dona Helena, agora distante do próprio filho, encontrou acolhimento na nova família. Sebastião recomeçou a vida, trabalhando novamente, com dignidade. Isabel voltou para sua cidade natal.
Mariana soube disso por terceiros, mas preferiu manter distância. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas. Sentada na varanda de sua nova casa, Mariana observava Alexandre conversar no jardim com Rosa, enquanto Sebastião ajudava Dona Helena a preparar o almoço de domingo. O cheiro de comida caseira se misturava ao som de risadas leves, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia paz. As lembranças da traição ainda existiam, mas já não doíam como antes. Eram marcas de sobrevivência, não de fraqueza. Às vezes ainda sonhava com aquela noite no ônibus, com o sussurro no escuro e a sensação de que tudo havia desmoronado. Mas acordava e encontrava a realidade que ela mesma havia reconstruído, com coragem, escolhas difíceis e a decisão consciente de não permitir que o mal definisse o fim da sua história. Mariana aprendera que confiar não é fraqueza. Fraqueza é fechar o coração por medo, e ela escolheu continuar acreditando. Foi essa escolha que a levou até ali. Se você gostou desta história de superação e coragem, a próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei. Compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir uma história assim. E conte nos comentários qual parte mais te tocou. Foi a descoberta da traição, a solidariedade com o idoso na estação, ou o final feliz ao lado de Alexandre? Sua opinião é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que fazem a vida valer a pena.